Amen. Amém? Wow. Uau! It's amazing what the Lord's doing. É maravilhoso o que o Senhor está fazendo. I believe that when we leave, we'll be changed. Eu creio que nós fomos transformados. We don't want to come and just invest several days and leave the same. Nós não queremos vir aqui passar alguns dias e voltar sendo os mesmos. We want to be changed. Nós queremos ser transformados. So I say, Lord, change me Então eu diga, Senhor, me transforme until I'm ready to step into my destiny. até que eu seja capaz de entrar no meu destino. See, God is changing us to get us ready for our destiny. Veja que Deus está nos transformando, nos mudando para que sejamos capazes de entrar nos nossos So that we destinos. can get everything that's written in the books of heaven about us. Para que possamos receber tudo que está escrito nos livros do céu a nosso respeito. Amen. Amém. Lord bless you. You can be seated. Deus te abençoe, pode se sentar. I am going to continue tonight Eu vou continuar nessa noite in the same ideas that I began last night. nas mesmas ideias que começamos ontem à noite. We talked last night about the books of heaven Ontem à noite nós falamos sobre os livros do céu and how that our destiny is written in a book. e como nossos destinos estão escritos num livro. That God dreamed you up, Deus sonhou você, made plans concerning you, fez planos concernentes a você and has been now releasing and causing you to become aware of them, e agora tem liberado esses planos e feito você estar consciente deles, so that we can step into those plans and change the world. para que nós possamos entrar nesses planos e mudar o mundo. Amen. Amém. I want to read a scripture out of Daniel chapter 7 Eu quero ler uma escritura em Daniel capítulo 7, and verses 9 and 10. versos 9 e 10. And what I want to do tonight is I want to connect the courts of heaven E o que eu quero fazer nessa noite é que eu quero conectar as cortes celestiais to the destiny that is written in our books. com o destino que está escrito nos nossos livros. Remember, I told you there were 5 stages Lembre-se que eu disse que há 5 estágios. that were who he foreknew, Aqueles que ele conheceu de antemão, he predestined. ele predestinou. Whom he predestined, he called. Quem ele predestinou, ele chamou. The 4th stage is whom he called, he justified. O quarto estágio é aqueles que ele chamou, ele justificou. That is a legal term Esse é um termo legal, that means to declare innocent, que significa declarar inocente. which means you have now become O qualified que significa que agora você se tornou qualificado to step into the destiny that was written about you, para entrar no destino que estava escrito a seu respeito, which is the glorified state. que é o estágio de glorificação. But the issue is we have to know how to become justified. Mas a questão é, nós temos que aprender como nos tornar justificados, Or declared qualified to have the destiny God has for us. ou sermos declarados qualificados para recebermos o destino que Deus tem para nós. In Daniel 7 verses 9 and 10, Em Daniel 7 versos 9 e 10, there's some very interesting words I want us to see. algumas palavras muito interessantes que eu quero que nós vejamos. He said, I watched till thrones were put in place and the Ancient of Days was seated. His garment was white as snow and the hair of his head was like pure wool. His throne was a fiery flame, its wheel a burning fire. Enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono ardia em fogo e as rodas do trono estavam todas incandescentes. So we have a picture here of God's throne in heaven Então nós temos um retrato aqui do trono de Deus no céu, with multiple thrones around it. com múltiplos tronos ao redor dele. This is the same thing that John saw in the book of Revelation, Essa é a mesma coisa que João viu no livro de Apocalipse, where he saw the throne of God and the one who sat upon it, quando ele viu aquele que está sentado, quando ele viu o trono e aquele que está sentado sobre and ele. 24 thrones surrounding the E throne, 24 tronos ao redor do trono, with 24 elders upon it. com 24 anciãos And then there sobre was a eles. sea of glass, Então havia um mar de and there was cristal a multitude of worshipers, e uma multidão de adoradores and there were 4 living e creatures, 4 seres viventes.
You see, all of this is in heaven around the throne. Veja que tudo isso está no céu ao redor do trono. The seven spirits of God. Os 7 Espíritos de Deus. There is much activity around the throne. Há muita atividade ao redor do trono. Now watch what he says in verse 10. Agora, olha o que ele diz no verso 10. A fiery stream issued and came forth before him. 1,000 thousands ministered to him. 10,000 times 10,000 stood before him. The court was seated and the books were open. E saía um rio de fogo de diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. So everything that I have just described there. Então tudo que eu acabei de descrever ali, The throne with the 24 thrones. o trono com os 24 tronos, The 24 elders upon the os thrones. 24 anciãos sentados nos The tronos, multitudes worshiping and ministering to him. as multidões adorando e ministrando a ele, The 4 living creatures crying out, holy, holy, holy. os quatro seres viventes clamando santo, The santo, 7 santo, spirits of God. os 7 Espíritos de Deus. All of that, Tudo isso the Bible calls the court of heaven. a Bíblia chama da corte celestial, de a corte celestial. All of that is a part of the court of heaven. Tudo isso é parte da corte celestial. And it says something very powerful. E ele diz algo muito poderoso. The court was seated and the books were open. A corte se assentou e os livros foram abertos, Signifying for us. significando para nós That it's going to take courtroom activity in heaven que vai ser preciso atividade legal na corte for us to get what is written in our books. para nós conseguirmos o que está escrito nos nossos livros. The court was seated or came to order. A corte se assentou ou entrou em sessão, It's ready to proceed and operate, está pronta para proceder e operar, but its operation is connected to what's in the books. mas a sua operação está conectada com o que está escrito nos livros. Because the thing the devil uses to stop you from getting what's in your book Porque aquilo que o diabo usa para impedir você de receber o que está no teu livro is legal things in the spirit that disqualify you. são questões legais no espírito que desqualificam você. And if you don't know how to step into the courts of heaven, E se você não sabe como entrar nas cortes celestiais, where the Bible says we have been seated with him in heavenly places, a Bíblia diz que nós nos assentamos, estamos assentados com Ele nos lugares if we celestiais. don't know how to function in that realm Se nós não soubermos operar nessa dimensão and deal with the legal issues that are being used against us, e lidarmos com as questões legais que estão sendo levantadas contra nós, you will never get what's in your book. você nunca vai receber o que está no teu livro. Are you with me? Você está comigo? So I want to teach you tonight Então eu quero ensinar para você nessa noite how to cooperate with what is in heaven como cooperar com o que está no céu, so that we become justified para que nós nos tornemos and justificados God can legally release to us all that's in our books. e Deus possa legalmente liberar sobre nós tudo que está no nosso livro. Now before I go into that, Agora, antes de eu entrar nisso, let me remind you in Luke 22:31 deixa eu lhe lembrar em Lucas 22:31 that Jesus says to Peter, que Jesus diz a Pedro: Simon, Simon, Satan has desired to have you, Simão, Simão, Satanás pediu para te peneirar, that he might sift you as wheat. para que ele possa lhe peneirar como trigo. But I have prayed for you that your faith would not fail. Mas eu roguei por ti para que tua fé não desfalecesse. That word desired, Essa palavra que Satanás requereu, desejou, it means he has demanded you be put on trial. significa que ele demandou que você fosse levado em julgamento. You see, Satan had an awareness of what was in Peter's book.
Veja que Satanás tinha um conhecimento do que estava no livro de Pedro. And he knew that if he didn't stop Peter from getting what was in his book, E ele sabia que se ele não impedisse Pedro de receber o que estava no seu that livro, God was going to use Peter to advance the kingdom Deus então iria usar Pedro para avançar o seu reino. and do massive damage to the empire E of ele ia darkness. causar danos maciços para o inferno. So Satan's strategy to stop Peter Então a estratégia de Satanás para parar Pedro was demand the right to put him on trial. foi demandar o direito de levá-lo a julgamento. He said, I demand the right to bring him to court. Ele disse: eu demando o direito de levá-lo para a corte. And God allowed it. E Deus permitiu. I want you to know something. Eu quero que você saiba algo. Anybody in this room that has a kingdom destiny written in the books of heaven, Qualquer um nesse lugar que tenha um destino celestial do reino escrito num livro do céu, there is a case against you in the courts of heaven. há um caso contra você nas cortes celestiais. Satan has built a case against you Satanás construiu um caso contra você to disqualify you from getting what is written in the books of heaven about you. para desqualificar você para não receber aquilo que está nos livros no céu, perdão. This is the fourth stage of justifying. Essa é o quarto estágio, justificação. Amen. Amém? So we need to know how to deal with this issue, Então nós temos que saber como lidar com essa questão. or we're going to always have within our hearts a frustration Ou nós sempre teremos dentro do nosso coração uma because frustração. because we know we're not fulfilling what we were actually put here to do. Porque nós saberemos que não estamos cumprindo aquilo pelo qual fomos colocados aqui. And we settle into just existing E nós acabamos nos conformando simplesmente com uma rather existência, than living out our dreams. ao invés de viver os nossos sonhos. Amen. Amém? Because we have to deal with a legal case against us. Porque nós temos que lidar com os casos legais contra nós. When you deal with the legal case against you, Quando você lida com um caso legal contra you're going to você, come to convergence. você vai entrar em convergência. Everything is going to converge together Tudo vai convergir, chegar junto, for you to fulfill what was written in the books of heaven about you. para você cumprir o que está escrito nos livros a respeito de você no Satan céu. has a case against you. Satanás tem um caso contra você. Now let me explain just one more piece so you can better understand it. Agora deixa eu explicar mais uma peça disso para você entender melhor. In Revelation 12 and verse 10, Em Apocalipse 12:10, the Bible says there is an accuser of the brethren that's accusing us before God day and night. a Bíblia diz que há um acusador dos irmãos que está nos acusando dia e noite. That is the Greek word kategoros, Essa é a palavra grega kategoras. and it means a complainant at law. Isso significa alguém que está levantando um caso na lei, com a lei. It's a legal position. É uma posição legal. So Satan, as the accuser, Satanás, como acusador, has built a case against you construiu um caso contra você through your sin and transgression através dos seus pecados e transgressões and the iniquity of your bloodline, e também as iniquidades da tua linha and geracional. perhaps your words, Talvez as tuas palavras, the words of others, as palavras de and outros, about 11 or 12 different things he uses to build a case. 11 ou 12 coisas diferentes que ele usa para levantar um caso. And he is releasing a complaint against you to God. E ele está liberando uma acusação contra você diante de Deus. And you are saying, God, give me my destiny. E você está dizendo: Deus, dê o meu destino. And Satan is saying, you cannot, E Satanás está dizendo: o Senhor não pode, because I have a case against him that disqualifies them. porque eu tenho um caso contra ele que o desqualifica para isso. This is the activity of the accuser. Essa é a atividade do acusador. And it's happening against every one of us in this room. E está acontecendo contra todos nós aqui nessa As we seek to live out what's written in our books in heaven. As we seek to live out what's written in our books in heaven. Enquanto nós buscamos viver aquilo que está escrito no nosso livro. There's a no céu. second word I want you to know. Há uma segunda palavra que eu quero que você saiba.
In Luke 18, there's a story of a widow coming before a judge. Em Lucas 18, a história de uma viúva vindo diante de um And juiz. she says, avenge me or get justice for me against my E adversary. ela está dizendo, vingue-me, faça justiça contra o meu adversário. That word adversary is the Greek word anti-dikos. Essa palavra adversário é a palavra grega antidikos. It is also found in 1 Peter 5:8. Também é encontrado em 1 de Pedro 5:8. That our adversary, the devil, is seeking to destroy. O nosso adversário, o diabo, está buscando destruir, tragar. The word anti-dikos means one who brings a lawsuit against you. A palavra antidikos significa aquele que traz um caso jurídico contra você. You see, you didn't realize it, but Satan is in a legal position in the spirit realm. Você não percebe, mas veja que Satanás está numa posição legal no mundo espiritual. And everything he is using to stop you is legal. E tudo que ele está usando para paralisar você é legal. He is the categorist, one who brings a complaint at law. Ele é o categoras que traz um processo contra você, But he is also the anti-dikos, one who brings a lawsuit. mas ele também é o antidikos que traz um caso contra você. Now, the word anti-dikos comes from two words. A palavra antidikos vem de duas palavras. Anti, which means to be against, Anti significa ser contra, contrário, and dikos, which means rights. e dikos, que significa direitos. So the purpose of his lawsuit Então o propósito dos seus processos is to stop you from getting what is rightfully yours. é parar você de receber, impedir você de receber o que é teu por direito. This is why you pray to get healed and don't get healed. É por isso que você ora para ser curado e não é curado. This is why you pray for your family to be blessed and it's cursed instead. E é por isso que você ora para sua família ser abençoada e ao invés disso ela é amaldiçoada. This is why you can't come to financial breakthrough. É por isso que você não consegue entrar num romper financeiro. This is why you're frustrated and can't come into the fulfillment of your dreams. É por isso que você vive em frustração e não consegue entrar na plenitude dos teus sonhos. Because he is resisting what is rightfully yours by something legal. É porque ele está resistindo o que é legalmente seu através de uma questão legal. So we keep asking the Father to do something, Nós continuamos pedindo ao Pai para fazer algo, but nothing happens. mas nada acontece. We keep asking God as friend to do something. Nós continuamos As friend. Nós continuamos pedindo a Deus como um amigo para fazer algo And nothing e happens. nada acontece. Because we have to approach him as judge. Porque nós temos que nos aproximar dele como um And juiz. step into the courtroom of heaven that we just read about. E entrar nas cortes celestiais, da qual acabamos de And ler. become a part of that operation. E nos tornarmos uma parte dessa Those operação, proceedings. desses procedimentos. So that we begin to give God the legal right. Para que nós comecemos a dar a Deus os direitos legais. Every accusation against us by the accuser and the adversary. Para todas as acusações que o acusador está levantando contra nós, o adversário. Is answered so we can have what belongs to Então us. nós começamos a responder essas acusações. Amen. Amém? How many of you want what's in your book? Quantos de vocês querem o que está no seu livro? Then you and I must learn how to step into the courts of heaven Então você e eu temos que aprender a entrar nas cortes celestiais and be able to deal in the e courts sermos capazes de lidar nas cortes so that we grant God the legal right to release to us what's written in our books. para que demos a Deus o direito legal de nos conceder o que está escrito no nosso livro. Now I could talk about a lot of stuff. Eu poderia falar sobre muitas coisas. I mean, lots and lots of hours of teaching. Muitas horas de ensino. But what I want to do tonight Mas o que eu quero fazer nessa is noite? I want to show you there's voices in the courts of heaven that are speaking in your behalf. Eu quero te mostrar que há vozes nas cortes celestiais que estão falando a seu favor. That we have to learn how to agree with Nós temos que aprender como concordar com essas vozes. and realize they are there E perceber que elas estão lá to help us present a case in the courts para nos ajudar a apresentar um caso nas cortes
that is based on the finished works of Jesus Christ on the cross, que se baseia na obra terminada, completa de Jesus na cruz, so that we can have everything para que nós obtenhamos tudo that the accuser is trying to keep us from having. que o acusador está nos impedindo de ter. We actually undo his case. Na verdade, nós desfazemos os casos que ele levanta. Amen. Amém? So I have good news for you tonight. Então eu tenho boas notícias para você nessa noite. Every one of us are lawyers in the spirit realm. Todos nós somos advogados no mundo espiritual. You may not have a law degree in the natural realm, Você pode não ter uma formação como advogado no mundo natural, but we are those who have been positioned by the blood of Jesus, mas nós somos aqueles que fomos posicionados pelo sangue de Jesus, and we have rights to present our case in the courts of heaven e nós temos direitos para apresentar os nossos casos nas cortes celestiais, that allows God the legal right to release to us what's written in our books. que permite que Deus tenha o direito legal para liberar o que está escrito no So we're nosso going to livro. talk about the voices that are in the courts. Então nós vamos falar sobre as vozes que estão nas cortes. Now, if you go to a natural court, Se você for para uma corte natural, there's many voices in that court. há muitas vozes naquela corte. There's the voice of a judge. Há a voz do juiz, There's the voice of people that are recording what's being done. há a voz das pessoas que estão There's registrando the o que está voice of lawyers acontecendo, and attorneys. advogados, There's the voice of witnesses há testemunhas, a voz de that are testemunhas, giving testimony. eles estão dando testemunhos. There are all sorts of voices in a natural court. Há todo tipo de vozes numa corte natural. And just like there are many voices that work in a natural court, E assim como há muitas vozes que trabalham, operam numa corte there are natural, also voices in the court of heaven. há também vozes nas cortes no céu. There's actually at least 9 voices in the court. Há pelo menos 9 vozes na corte We're not celestial. going to cover them all. Não vamos cobrir todas There's elas. books and teachings and CDs Há livros, CDs, DVDs that you would do well to get, que você faria muito bem de adquirir, because it will help you become educated in how to step into this dimension. vai te ajudar a ser educado em como operar nessa But dimensão. let's look at some of these voices tonight, Mas vamos olhar em algumas dessas because vozes we nessa need an noite. awareness of them so we can by faith begin to agree with them. Porque nós temos que ter consciência delas para pela fé começarmos a Because concordar com you need elas. to know there's more working for you than there is against you. Porque você tem que saber que há mais trabalho a seu favor do que contra você. I love that story when Elijah said, "Open his eyes, Lord." Eu amo aquela história quando Eliseu ora dizendo: abra os olhos dele, Senhor. When all he could see was the enemy, Quando tudo que ele podia ver era o inimigo, but God opened his eyes to see the angelic and heavenly help, e Deus abriu seus olhos para ver toda a ajuda angelical que estava ali. and he suddenly realized there was more for him than there was against E him. de repente ele percebeu que havia mais por ele do que contra ele. There is more for us than there are against us. Há mais por nós do que há contra nós. There are forces working in heaven in our behalf, Deus coloca todos eles trabalhando em nosso favor no céu. and we must come into an agreement with them E nós temos que entrar em concordância com eles, so that God can have the legal right para que Deus tenha o direito legal to grant us what's in our books. de nos conceder o que está nos nossos Now, livros. before I go into the voices, let me say this. E antes de eu entrar nas vozes, deixa eu te dizer isso. A judge cannot render verdicts except for it being on the basis of evidence presented. Um juiz não pode emitir um veredito a não ser baseado em evidências que são dadas a ele. God must have evidence presented to him Deus precisa ter evidências apresentadas a ele as judge como juiz that gives him the legal right to answer our prayers que dá a ele o direito legal de responder nossas orações. when there is a case against us. Quando há um caso contra nós, Here's some of our problems. aqui estão alguns dos nossos We problemas. cry and we weep, Nós choramos, pranteamos, but we never give him any evidence. mas nunca damos a ele as evidências. You see, not only do we present our case in the courts, Não somente nós apresentamos nossos casos na corte, but when we agree with the voices
that I'm going to mention to you, Mas quando nós concordamos, entramos em acordo com a voz que eu vou mencionar para você. their voices are speaking in our behalf as well. Aquelas vozes estão falando em nosso favor também. And God has the legal right, based on the testimony of these witnesses, E Deus tem o direito legal, então, baseado nas vozes dessas testemunhas, to render verdicts in our behalf. para emitir vereditos em nosso favor. This is important. Isso é importante. So Hebrews 12, 22 through 24. Então, Hebreus 12, 21, 22. This is where 8 of the 9 voices are mentioned. Aqui estão 8 dessas 9 vozes, elas são mencionadas And aqui. let's just read these 3 verses and then we'll make some comments on them. Então vamos ler esses 3 versos e então fazer alguns comentários sobre He eles. said, "But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to an innumerable company of angels." 12, 22 to 24. To the general assembly and church of the firstborn who are registered in heaven, to God the judge of all, to the saints of just men made perfect, to the spirits of just men made perfect, to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaks better things than that of Abel. É do 22 ao 24. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram os milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Someone might say, now how is that voices in the courts of heaven? E alguém pode dizer, como são essas vozes nas cortes celestiais? You have to understand the language of the writer of Hebrews. Você tem que entender a linguagem do escritor de Hebreus. First of all, when it talks about the blood speaking, it's speaking of something giving testimony. Primeiro, quando ele fala a respeito do sangue falando, ele está falando a respeito de algo, dando um testemunho. When it speaks of Jesus being the mediator, that's a legal position. Quando se fala de Jesus ser um mediador, essa é uma posição legal. Covenant is a legal entity. A aliança é uma entidade legal. The spirit of just men speaks of the cloud of great witnesses. O espírito dos justos fala da nuvem de testemunhas. It's saints that have died that are now in heaven. São santos que já morreram, estão agora no céu. And Hebrews 12:1 says that they are surrounding us as a cloud of great witnesses. E Hebreus 12:1 diz que estão nos cercando como uma grande nuvem de And that testemunhas. word witness means people who give judicial testimony. E essa palavra testemunho é uma palavra de pessoas que dão testemunho judicial. They are not on a cloud playing a harp. Eles não estão na nuvem tocando harpa. They are in a courtroom, part Eles- of the proceedings, Eles estão nas cortes como parte dos that is procedimentos, giving evidence, allowing God que está dando evidência, permitindo que Deus to render verdicts for what they laid their life down for. emite decretos baseados naquelas coisas pelas quais eles deram suas vidas. And we could go all on through the scriptures we read. E nós podemos passar pelas He escrituras said, que we've come to lemos God, the judge of all. e diz Deus, o juiz de todos. Isn't it interesting it doesn't call him Father or Lord? Interessante que aqui ele não chama Deus de Pai ou Senhor, It puts it in a legal term. o coloca num termo legal. Because all of these things that we read about are legal in nature, are from a legal perspective. Porque todas essas coisas sobre as quais lemos fala de uma posição legal, são legais na sua natureza. So let me explain this to you. Então deixa eu explicar isso para It says você. we have come to all of these things, Nós nos achegamos a todas essas coisas, but we have come to Mount Zion. mas nós nos achegamos ao Monte Sião, Because Mount Zion is the place where all these things exist. porque Monte Sião é o lugar onde todas essas coisas existem. And Mount Zion is the place where the courts operate from. E Monte Sião é o lugar de onde as cortes operam. You see, we know Mount Zion as a hill outside Jerusalem where David erected a tabernacle. Veja que nós conhecemos o Monte Sião como um monte para fora de Jerusalém, onde
Davi colocou o tabernáculo. But when the Bible says we have come to Mount Zion, Mas quando a Bíblia diz que nós nos achegamos ao Monte Sião, it is not saying we got on a plane and flew to Israel não está dizendo que nós entramos no avião e voamos para Israel and went and stood on that hill. e ficamos ali de pé nessa montanha. No, he is now saying Mount Zion is a spiritual dimension Não, ele está dizendo que Monte Sião é uma dimensão espiritual where the government and the court system of God operate from. onde o governo e o sistema judicial de Deus opera. De onde ele opera? See, Zion is his chosen dwelling place. Então veja, Monte Sião é o local de habitação escolhido por Deus. Isaiah 2 in verse 3 says, Zion is the place where the law is, Isaías 2, versículo 3 diz que de Sião virá a lei, or that which is legal. ou aquilo que é legal. You see, we can talk about many different things, Nós poderíamos falar de muitas outras coisas diferentes. but Zion is a place we step into spiritually, Mas Sião é o lugar para onde pisamos espiritualmente. that when we are in that place, it's the place where the courts operate E from. quando nós estamos nesse lugar, é o lugar de onde as cortes operam. Many times we experience that place out of worship. Muitas vezes nós experimentamos esse lugar em meio à adoração. Because worship is the atmosphere that the courts operates from. Porque a adoração é a atmosfera de onde as cortes operam. You see, that's why out of worship today there have been decrees made. É exatamente por isso que da adoração hoje decretos foram feitos. Because we step into the place of his judicial governmental authority. É porque nós entramos no lugar do seu governo e da sua autoridade jurídica. And from that place, based on legalities in the spirit realm that have been set and settled, E baseados nas questões legais que foram ordenadas e estabelecidas nessa dimensão, decrees were made that heaven backs up. decretos são feitos e o céu os respalda. Now, I don't want to spend a whole lot more time on that, Eu não vou gastar muito mais tempo nisso, but here's what I do want you to hear. mas aqui está o que eu quero que você The ouça. Bible says we have come to some place. A Bíblia diz que nós nos achegamos a certo See, lugar. I believe when the scripture says we are seated with him in heavenly places, Veja que eu acredito que quando a Bíblia diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais, this is a description of those places. essa é uma descrição desses lugares. We have already come here. We are seated here. Nós já chegamos aqui, nós estamos assentados aqui. So here's the problem with the church. Aqui está o problema com a igreja. We keep trying to get places we've already come to. Nós ficamos tentando chegar em lugares onde nós já chegamos. Or if I just do the right thing, then I can get there. Ah, se eu fizer a coisa certa, eu vou chegar lá. No, you're already there. Não, você já está lá. Quit trying to get places you've already come to. Ficamos tentando chegar em lugares para onde você já se chegou. We are seated together in heavenly places. Nós estamos assentados juntos em lugares celestiais. And this is a description of those heavenly places we are seated in. E essa é uma descrição dos lugares celestiais onde nós estamos And assentados. all of this that is spoken of is the courts of heaven where we can operate E from. tudo isso do qual está sendo falado são as cortes celestiais de onde nós operamos. So there's 8 voices mentioned here. Então há 8 vozes mencionadas aqui. And there's one more that I'm going to mention, which is 9. E há uma mais que eu vou mencionar, o que faz 9. I'm probably going to deal with 4 or 5 here for just a few moments. Eu vou lidar provavelmente com 4 ou 5 aqui por The alguns first voice momentos. I want to mention is the blood of Jesus. A primeira voz que eu quero mencionar é o sangue de It Jesus. says we have not come to the blood of Abel, Diz que nós não nos achegamos ao sangue de Abel, but we've come to something better than the blood of Abel. mas nós nos achegamos a algo melhor que o sangue de It's Abel. the blood of Jesus. É o sangue de Jesus. You see, the Bible says the blood of Jesus is presently speaking for us. Aqui fala que o sangue de Jesus está falando em nosso favor. You need to know all voice has a blood, all blood has a voice. Você tem que saber que todo sangue tem uma voz. Regardless of what blood it is, every bit of blood has a voice Independente de qual seja esse sangue, todo sangue tem uma voz. that releases testimony into the spirit realm. Que libera testemunhos no reino do Espírito.
Remember when Aaron would go behind the veil one time a year, Veja que quando Arão ele ia além do véu uma vez ao ano, and he would pour out the blood and sprinkle it e ele derramaria o sangue e aspergiria o sangue as the high priest, como sumo sacerdote. and when he would administer the blood of bulls and goats, Quando ele ministrava com sangue de touros e bodes, that blood would release a testimony into the courts of heaven aquele sangue liberaria uma voz nas cortes that would celestiais give God the legal right to roll sin back one more year off the people of God, que daria a Deus a autoridade, o direito legal para afastar os pecados do povo de Israel por mais um so ano, he could bless them and not judge them. para que ele pudesse então abençoá-los e não julgá-los. It was the testimony of the blood Era o testemunho do sangue that gave God that legal right. que deu a Deus esse direito legal. So Cain kills Abel. Então Caim mata Abel In Genesis 4, em Gênesis 4, that verse 9, verso 9. God says to Cain, "Where's your brother?" Deus diz a Caim: onde está o seu irmão? He said, "I don't know. Am I my brother's keeper?" Ele diz: eu não sei, eu não sou guardador do meu irmão. He said, "What have you done? For the voice of your brother's blood is crying out to me." Então Deus diz: o que você fez? Porque a voz do sangue do seu irmão está clamando a mim. It is releasing a testimony into my court. Está liberando um testemunho nas minhas And cortes. then God says to Cain, Então Deus diz a Caim: "You are judged. você está julgado. You will wander as a vagabond and as a fugitive Você vai vagar como um vagabundo e um fugitivo all of your days." por todos os seus dias. And God released a sentence against Cain E Deus liberou uma sentença contrária a Caim, based on the testimony of Abel's blood. baseado no testemunho do sangue de Abel. Here's the good news. Aqui estão as boas notícias. The blood of Jesus is speaking better things. O sangue de Jesus está falando coisas superiores. His blood is not crying out for us to be judged. O sangue dele não está clamando para que nós sejamos julgados. His blood is crying out for us to be redeemed. O sangue dele está clamando para que nós sejamos to be redimidos, para que nós sejamos perdoados, For us to be cleansed. para que sejamos limpos, For us to get what's in our book. para que nós recebamos o For que us está to no come nosso into the livro, destiny we were made for. para que recebamos o destino para o qual fomos criados. His blood is giving testimony O sangue dele está dando testemunho, and speaking in our behalf. falando em nosso favor. We must agree with that blood. Nós temos que entrar em acordo com esse sangue. I many times step into the courts. I many times step into the court. Eu entro muitas vezes nas cortes And I say, I agree with what Jesus' blood is speaking. e eu digo, eu concordo com o que o sangue de Jesus está And falando. maybe I will know by the Spirit what is happening right then. E talvez eu saiba pelo Espírito o que está acontecendo lá, Or maybe I'm just by faith saying, I agree. ou talvez somente pela fé eu esteja entrando em acordo. Because His blood speaks better things than that of Abel. Porque o sangue dele clama coisas superiores do que o sangue de Abel. Amen. Amém. This is why the Bible says we overcome the accuser by the blood of the Lamb. É por isso que a palavra diz que nós vencemos o acusador pelo sangue do Cordeiro. The second voice in the courts of heaven I will mention A segunda voz nas cortes celestiais que eu vou is the mencionar voice of the mediator of the new covenant. é a voz do mediador de uma nova aliança. That's clearly Jesus. Claramente é Jesus. He has won the position of mediator, Ele conquistou a posição de mediador and from that position he is releasing testimony. e a partir dessa posição ele está liberando Now I'm going testemunho. to just teach you something right quick Eu vou te ensinar algo bem rápido that you need to understand. que você precisa entender. In Revelation 19:10, Em Apocalipse 19:10, the Bible says that when this man appeared and John fell to worship him, a palavra diz que quando esse homem apareceu e João se prostrou para adorá-lo, because he was so glorious, porque ele era tão glorioso, the man said, "Don't worship me. I'm just like you. o homem disse: não me adore, eu sou tal qual você. I'm of your fellow servants."
Eu sou um dos seus servos, who conservos, have the testimony of que Jesus. tem o testemunho de And Jesus. then he says this word, Então ele diz essa palavra: worship God, adore a Deus, for the testimony of Jesus is a spirit of prophecy. porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. So, right in that verse, we're being told a couple of things. Então ali nesse verso é nos dito duas coisas. One is that Jesus, from his position as mediator, Uma é que Jesus, a partir da sua posição de mediador, is releasing a testimony into the courts of heaven. está liberando um testemunho nas cortes celestiais. The word testimony means to give judicial witness. A palavra testemunho significa dar um testemunho judicial. Jesus is releasing a testimony into the courts. Jesus está liberando um testemunho nas cortes. But it says whatever testimony he is releasing from his position, Mas diz que qualquer que seja o testemunho que ele está liberando nas suas cortes, it becomes a spirit of prophecy in the mouth of the church. isso se torna um espírito de profecia na boca da igreja, So that we can prophesy in agreement with what he's testifying. para que nós possamos profetizar em acordo com o que ele está dizendo. Why do we need to do that? Por que nós precisamos fazer isso? Because the standard of God in the legal system Porque o padrão de Deus no sistema legal is a verdict can only be rendered on the basis of the mouth of 2 or 3 witnesses. é que todo veredito só pode se confirmar baseado na voz de 2 ou 3 testemunhas. We would think, well, wait, Jesus, isn't his testimony good enough? I'm sorry. We would think, well, isn't Jesus' testimony good enough? Nós poderíamos pensar, mas o testemunho de Jesus já não é bom o suficiente? God says, no, I must have corroborating witnesses. E Deus diz, não, eu preciso ter testemunhas que And colaborem. the way I'm going to get that E a maneira como eu vou fazer is the isso Holy Spirit is going to take the testimony of é que o Jesus. Espírito Santo vai pegar o testemunho de Jesus, He's going to put it in your mouth ele as a vai prophetic colocar na word. sua boca como uma palavra And you're going to profética. prophesy in agreement with what he's E você testifying. então vai profetizar em acordo com o que Jesus And está a verdict will testemunhando. be rendered in our behalf. E um veredito vai ser emitido em nosso favor. Hallelujah. Aleluia! So when we prophesy, Então quando nós we profetizamos, are not just giving information in the natural. nós não estamos somente dando informações no natural. We are presenting testimony in the spiritual. Nós estamos apresentando um testemunho no mundo espiritual. When we make decrees over the nation of Brazil, Veja que quando nós fazemos decretos sobre a nação brasileira, we are prophesying what Jesus is testifying, nós estamos profetizando aquilo que Jesus testificou, so that a case is presented in the courts of heaven para que um caso seja apresentado nas cortes that celestiais, allows God to release to Brazil what's written in His book. que permite a Deus liberar sobre o Brasil aquilo que está escrito no seu livro. Hallelujah! Aleluia! But we also need to prophesy over ourselves what Jesus is Mas nós testifying. também precisamos profetizar sobre nós mesmos aquilo que Jesus Because when testificou. we do that, Porque quando nós with fazemos the isso word of our testimony, com a palavra do nosso and testemunho, we agree with what Jesus is e testifying, nós concordamos com aquilo que Jesus testificou, we are granting God the legal right to unlock our books. nós estamos concedendo a Deus o direito legal para destravar os nossos And livros to bring into reality what's been written e there. trazer para a realidade aquilo que está escrito neles. Aleluia! Aleluia! Now I'm just touching the surface, scratching the surface Eu there. só estou arranhando a superfície disso. Because listen, God has given me a word about prophecy in the courts of heaven. Veja, Deus me deu toda uma palavra a respeito da profecia nas cortes celestiais. And how He wants to unlock that in us E como Ele quer destravar isso em nós, so we can prophesy on new levels. para que nós possamos profetizar em novos níveis. Amen. Amém? Now number 3, another voice. Agora, número 3, outra voz.
is the spirits of just men made perfect. São os espíritos dos justos aperfeiçoados. That is a reference to the cloud of great witnesses in Hebrews 12:1. Isso é uma referência à grande nuvem de testemunhas em Hebreus 12:1. That these are people that are already in heaven. Essas são pessoas que já estão no céu, That the scripture says that they without us cannot be made perfect. que a Escritura diz que sem nós eles não podem ser So aperfeiçoados. they still have an interest in what's happening in the earth. Então eles ainda têm um interesse naquilo que está acontecendo na terra. See, now lest you think this is strange. Antes que você pense que isso é estranho, The 24 elders that sit upon those thrones, os 24 anciãos sentados nos tronos, they are from human origin eles têm uma origem humana, because they have crowns on their head. porque eles têm coroas nas suas cabeças. And Apostle Paul spoke of the crown of righteousness. E o apóstolo Paulo falou da coroa de justiça. James spoke of the crown of life. Tiago falou da coroa da vida. You see, they have been given crowns because they overcame. Veja que foram lhes dados coroas porque eles venceram. And they are a part of the courts of heaven. Então agora eles são uma parte das cortes But celestiais. they're also a part of the great cloud of witnesses. Mas eles também são uma parte da grande nuvem de testemunhas. You see, people that have come out of the earth and into heaven Veja, pessoas que saíram da terra e entraram no céu still have an influence in what is happening in heaven's court. ainda têm uma influência no que está acontecendo nas cortes celestiais. Now I could tell you some stories, but I want to get this done. Agora, eu poderia contar algumas histórias para vocês, mas eu quero terminar com isso. But because I realize that there is the spirits of just men that the Bible says we have come to. Mas porque eu percebo que existem as testemunhas, esses santos aperfeiçoados dando testemunho nas cortes, I must position myself in faith to agree with whatever they're testifying. eu tenho que me posicionar em fé para concordar com tudo que eles estão testificando. Amen. Amém? They're not just there just abiding time. Eles não estão lá simplesmente gastando tempo. They are there even as a part of the operation of the courts. Eles estão lá como uma parte mesmo da operação das cortes. And I'm being vague because I don't want to get too mystical here. E eu estou sendo vago porque eu não quero me tornar But muito just místico know aqui. by faith we connect to who they are and what they're doing. Mas apenas receba pela fé que nós nos conectamos com quem eles são e o que eles estão fazendo. Because we have come, the Bible says, in the Spirit to where they are. Porque a Bíblia diz que nós nos achegamos no Espírito para onde eles estão. I'll just tell you this. Eu vou só contar isso para I was você. up in a northern part of our nation teaching on the courts of heaven. Eu estava na parte norte do nosso país ensinando sobre A cortes really celestiais. good church. Uma igreja muito, muito boa. And the work of the pastor, the guy that leads the work, is actually the worship leader as well. E o pastor, que também é o ministro de louvor, And just a great guy. ele é um grande cara. And so we had been there for Friday and Saturday. E nós estávamos lá no sábado e domingo. Sunday morning we're having normal services. Domingo de manhã estávamos tendo And as there's reuniões this normais. weight of God's presence that's E in the de room. repente há aquele peso da glória de Deus, da And presença de Deus. suddenly this pastor begins to prophesy E de repente esse pastor começa a profetizar. from the great cloud of witnesses. A partir da grande nuvem de testemunhas. And he begins to sing a song. E ele começa a cantar uma canção. You're going to make it. Você vai conseguir. You're going to cross the finish line. Você vai atravessar a linha de chegada. You're going to make it. Você vai conseguir. You're going to cross the finish line. Você vai cruzar a I linha can de still chegada. feel goosebumps now. Eu ainda consigo, eu ainda fico arrepiado até agora. Can you feel that? Você consegue sentir isso? You're going to make it. Você vai conseguir. You're going to cross the finish line. Você vai atravessar a linha And de they chegada. were testifying, E eles vão testificar. and he began to pick it up in the spirit E eles estavam testificando. E ele começou a and receber sing do and Espírito. prophesy what they were E testifying. começou a profetizar o que eles estavam declarando, Aleluia! testemunhando. Aleluia! He was agreeing
with what they were saying in the courts of heaven. Ele estava concordando com aquilo que eles estavam dizendo nas cortes celestiais. Amém? Let me just give you one more, Deixa eu te dar mais um. and then I'm going to get to the last one. Então eu vou chegar no último. Number 5, we've come to the General Assembly. Número Number 4. 4. I'm skipping some. We've come to the General Assembly. Nós chegamos à Assembleia Geral. This means universal companionship. Isso significa uma companhia. It's actually a statement concerning all the thousands upon thousands that are upon the sea of glass É uma worship. declaração a respeito dos milhares e milhões que estão ali. They're singing the song. Eles estão cantando as canções. Because worship is what creates the environment that allows the court to operate. Porque a adoração é o que cria a atmosfera para que a corte possa operar. Because in heaven, the worship begins when the great cloud of witnesses, or excuse me, when the four living creatures begin to say, holy, holy, holy. Veja que a adoração no céu, ela começa quando os 4 seres viventes começam a declarar santo, santo, Then the santo. 24 elders fall off their thrones Então os 24 anciãos se prostram nos seus tronos and cast their crowns, e lançam suas coroas, singing, worthy is the lamb that was slain. cantando digno é o cordeiro que foi And then morto. when you read, it starts going through all of God's creation Então quando você lê e começa a ver toda a criação de Deus, into the earth realm, até a dimensão into terrena, the sea, até o mar, underneath the earth, e debaixo da terra, until all of God's creation até que toda a criação de Deus is worshiping with the worship that started in heaven. está adorando junto com a adoração que eles começaram no céu. Because real worship here in the earth Porque a adoração verdadeira aqui na terra is when we tap into what heaven is doing. é quando nós entramos no que o céu está fazendo. And we create the same atmosphere here E nós criamos a mesma atmosfera aqui that's in the courts of heaven. que está nas cortes celestiais. You see, that's a part of our jobs of operating in the courts of heaven. Veja que isso é parte do nosso trabalho ao operar nas cortes That even celestiais. though my feet is here, Mesmo que meus pés estejam aqui, in the spirit I'm there. no espírito eu estou lá. Amen. Amém? Now, there's many more voices we could talk about, Há muito mais vozes das quais but I podemos want to falar. get to a really important one. Mas eu quero te dar uma muito importante. Finances is one of the voices that speaks in the courts of heaven. Finanças é uma das vozes que falam nas cortes celestiais. You see, when we give our finances, Veja, quando nós entregamos nossas finanças, we're doing more than keeping the lights on. nós estamos fazendo mais do que só mantendo as luzes acesas. We're doing more than honoring ministry. Nós estamos fazendo mais do que honrar o ministério. We're doing more than worshiping God. Nós estamos fazendo mais do que adorar a Deus. We're actually releasing a testimony in the courts De fato, nós estamos liberando um testemunho nas cortes that gives God the evidence He needs que dá a Deus a evidência que Ele precisa to render verdicts in our behalf. para emitir decretos em nosso, Let vereditos me em show nosso you this real favor. quickly. Deixa eu te mostrar isso Hebrews 7 rapidamente. and verse 8. Hebreus 7, versículo 8, He says, here mortal men receive tithes, speaking of the Levitical tribe. diz que aqui homens mortais recebem um dízimo, falando da tribo dos But levitas. there he receives them of whom it is witnessed he lives. Mas lá se dá testemunho daquele que vive, lá recebe alguém que se dá testemunho que You see, vive. he said, we're not bringing our money to a mortal man. Veja, nós não estamos dando nosso dinheiro para um homem mortal. He says, when you give your money, you're actually giving it to someone that's in heaven. Veja que quando você entrega o seu dinheiro, na verdade você está entregando para alguém que está no céu. And that money is releasing a witness. E esse dinheiro está liberando um testemunho. It means a judicial testimony. Significa um testemunho judicial. Your money releases the testimony of your heart. O seu dinheiro libera o testemunho do teu coração. Your money releases the cry of your heart. O teu dinheiro libera o clamor do teu coração. It says when we bring our money,
Aqui diz, quando nós trazemos nosso there is dinheiro, a judicial testimony that is released in heaven. há um testemunho judicial que é liberado no céu. Now, so you'll know this is true, Para que você saiba que isso é verdade, it gets really a whole lot better. fica bem melhor. Matthew 5, Mateus 5, verses 23 through 26. versículos 23 a They're going to put it up. 26. I'm just going to explain it. Eu não vou ler, eu só vou explicar. He said, if you bring your gift to the altar, Diz que quando você traz a sua oferta para o there altar, you remember e lá você se lembra there's something wrong with you and somebody else. que há algo errado entre você e alguém mais. He says, do not give your offering. Ele diz, não dê a sua oferta, Lay it on the altar deixa no altar and get it fixed between you and that other person. e se conserte com aquela pessoa. Now that doesn't mean you have to leave the room. It just means in your heart you deal with issues. Não significa que você tem que sair do lugar, significa que você tem que lidar no He teu says- coração he com as says, questões. But get it fixed because don't give it yet. Mas está dizendo, enquanto você não consertar, não dê ainda. He then says this. Porque diz isso, Agree with your adversary quickly entre em acordo com o seu adversário while you're in rapidamente, the way with him. enquanto você está no caminho com ele, Lest, watch this, lest you be handed over to the judge, para que você não seja levado ao juiz, the judge hand you to an officer, o juiz te dê um oficial and you be thrown into prison. e você seja lançado na prisão. He is saying in this scripture Ele está dizendo nas that escrituras because our money releases a judicial que testimony, porque o nosso dinheiro libera um testemunho judicial, if I give it with anger and bitterness and a wrong motive, se eu entrego com motivações erradas e amargura e raiva, that is the testimony that is released in heaven, esse é o testemunho que é liberado no céu. and the judge must render a verdict on the testimony that has been given. E o juiz tem que liberar um veredito baseado no testemunho que lhe foi And dado. instead of you getting blessed because you gave money, E ao invés de você ser abençoado porque você entregou dinheiro, you end up in torment and in a jail somewhere. você acaba aprisionado em alguma prisão, em algum lugar. In the spirit realm at least. Pelo menos na esfera espiritual. Why is Jesus saying all this? Por que Jesus está dizendo tudo isso? Because our money releases a testimony. Porque o nosso dinheiro libera um testemunho. So he is saying Então ele está dizendo, the worst thing you can do when there's a problem in your heart a pior coisa que você pode fazer quando há um problema no teu coração is bring an offering. é trazer uma oferta. Don't bring an offering if there's a problem in your heart. Não traga oferta se há um problema no teu Because coração. your money will have the sound of your heart attached to it. Porque o teu dinheiro vai ter o som do teu coração conectado com ele. So I have to repent of those things Então eu tenho que me arrepender dessas coisas so that my money can have the right sound. para que o meu dinheiro possa ter o som correto. Now, if it is that powerful in the negative side, Agora é tão poderoso assim no lado how negativo. É poderoso powerful is desse it in the jeito. positive? Se é poderoso assim no negativo, quanto vai ser poderoso positivamente? Malachi 3 verses 2 through 5 tells us. Malaquias 3 versos 3, 4 e 5 nos diz. It says, who can endure the day of his coming? Diz, quem pode suportar o dia da sua vinda? He's like a refiner's fire. Ele é como fogo refinador. He's like a launderer's soap. Ele é como o sabão do lavandeiro. He will purify us as silver is purified. Ele vai nos purificar como se purifica a prata. And then it says in verse 3 why he's doing this. Então diz no verso 3 por que ele está fazendo That isso. we might offer an offering in righteousness. É para que nós possamos oferecer uma oferta em God justiça. says, I'm going to come with a purifying effect in your life. Deus diz, eu vou vir com uma purificação, com um efeito purificador And na sua I'm going vida. to purify you so the right sound is connected to your money. Eu vou purificar você para que o som correto esteja conectado com o seu dinheiro. So that you can offer an offering in righteousness. Para que quando você oferecer uma oferta em justiça, So the right testimony is released. então o testemunho correto é liberado. So based on the evidence that is being given, I can release to you what's in your book. Baseado no testemunho que foi dado, eu posso liberar o que está no teu livro.
Because watch what he continues to say here. Porque olha o que ele continua a dizer He aqui. says, when we've been purified, our offering is going to be pleasant and pleasing to him. Diz que quando nós somos purificados, nossas ofertas serão agradáveis a And Ele. verse 5 tells us the result. E o verso 5 nos fala o resultado disso. I will come near you for judgment or to render a verdict. Eu me achegarei a vós para juízo ou para emitir decretos. And I will be a swift witness against sorcerers and adulterers, E eu serei uma testemunha veloz contra adúlteros e feiticeiros, against perjurers, contra liars, perjuradores, mentirosos, against those who exploit wage earners, aqueles que exploram os jornaleiros, against those who exploit widows and orphans, contra todos aqueles que exploram viúvas e against órfãos, those who turn away an alien and don't treat them right. aqueles que lançam fora o estrangeiro e não o tratam bem. God says, when my people bring me an offering in righteousness, Deus está dizendo, quando o meu povo me traz uma oferta em not justiça, only does it release a testimony that lets me bless them, não somente isso libera um testemunho que me permite abençoar a it eles, releases a testimony that lets me deal with every issue in society that's fighting against His kingdom. isso me permite liberar juízos, decretos contra tudo aquilo na sociedade que vai contra o meu reino. Did you hear what I just said? Você ouviu o que eu acabei de dizer? Our money has the ability to change the world. Nosso dinheiro tem a habilidade de mudar o mundo. God said, I will judge the things that are causing problems in society. Deus diz, eu vou julgar as coisas que estão causando problemas na sociedade. Because my people as one man Porque o meu povo, como um homem, has taken their money and brought it from a pure heart. trouxeram seu dinheiro com um coração puro. Let me ask you a question. Deixa eu te fazer uma pergunta. How much do we want to see the world changed? O quanto nós queremos ver o mundo transformado? We can sing the songs, Nós podemos cantar as canções, but can we take our money from a pure heart and release a testimony that Mas gives será que- God the legal right to do it? mas será que podemos pegar o nosso dinheiro com um coração puro e entregar para dar a Deus o direito de liberar o seu decreto? The Lord spoke to me this afternoon as I went back to my room and was praying. O Senhor falou comigo nessa tarde enquanto eu orava no meu quarto. Remember what's building a case against you to stop you from getting what belongs to you. Lembre-se, I'm sorry. Remember what's building a case against you that's stopping you from getting what's in your book. Lembre-se que o inimigo está levantando casos contra você que tentam impedir você de receber o que está no teu livro. It's the accuser, É o acusador, the complainant at law. aquele que reclama, levanta casos contra nós. Remember when Jesus is in Lazarus' house in John 12? Lembre-se de quando Jesus está na casa de Lázaro em João 11. Mary comes with her alabaster box, A Maria vem com seu vaso de alabastro, breaks it over the feet of Jesus. quebra sobre os pés de Jesus. It was worth a year's wages at least. Aquilo valia um ano de salário de um trabalhador. It was a costly sacrifice. Foi um sacrifício muito custoso. The accuser stood up O acusador se levantou through the disciples através dos discípulos and began to accuse her. e começou a acusá-la. Why was this waste made? Por que foi feito esse desperdício? Remember? Lembra? He said, why was this waste made? Eles dizem, por que foi feito esse desperdício? This should have been taken and given to the poor. Isso deveria ter sido pego e dado aos pobres. But it's just been wasted being poured out on Jesus. Mas foi desperdiçado sendo lançado sobre And Jesus. Jesus said something. E Jesus disse algo: Leave her alone. deixe ela. She has anointed me for burial before. Ela me ungiu para o meu sepultamento, antes que aconteça. Wherever this gospel is preached, E onde esse evangelho for pregado, what she has done will be spoken as a memorial to o her. que ela fez vai ser lembrado como um memorial. Not here on the earth, Não aqui na terra,
Memorials, as I told you last night, books of Memoriais, remembrance, eu te falei ontem, are that livros which de is speaking in the lembranças, courts of heaven. de memórias, falam nas cortes I want you to celestiais. notice what happened. Eu quero que você note o que aconteceu. When Mary gave lavishly, Quando Maria entregou, ofertou abundantemente, Jesus stood up Jesus se levantou and silenced the accuser and his case against her. e silenciou o acusador num caso contra ela. You need the accuser's case silenced against you. Você precisa ter os casos do acusador How silenciados does contra that você. happen? I'm sorry. How does that happen? Como isso acontece? When we take our finances and sow lavishly. Quando pegamos nossas finanças e semeamos Not just a abundantemente, little here and a little there, não só um pouquinho aqui, um pouquinho ali, but a lavish giving. mas uma doação abundante, uma oferta abundante. Jesus stands up and deals with the accuser. Jesus se levanta e lida com o And acusador. everything that is trying to stop you from getting what's in your book, E tudo que ele está fazendo para tentar impedir você de receber o que está no teu it livro is silenced é silenciado, so that there is no more opponent trying to stop you. para que não haja mais oponentes tentando paralisar But você. God can legally give you what belongs to you. Mas Deus possa então dar legalmente aquilo que And pertence what's a in your você book. e o que está no teu livro. Now some of you, listen, God is speaking tonight Agora Deus está falando com alguns de vocês about something lavish. sobre algo abundante. Something, giving that is lavish. Dar algo abundante. That means different things to different people. Isso significa coisas diferentes para pessoas But if diferentes. you're serious about getting what's in your book, Mas se você está sério a respeito de receber o que está no teu livro, you need Jesus to stand up and defend you você precisa que Jesus se levante e defenda você. and silence the E accuser. silencie o acusador. So I want us to all just be before the Lord. Então eu quero que todos nós estejamos diante Could we do stand Senhor. up, please? Vamos levantar, por favor. And whatever it is God is telling you to do, E o que quer que seja que Deus esteja you mandando need você to do it for fazer, two reasons. você tem que fazer por duas razões. So that you can have the Lord rebuke the accuser in your behalf, Para que você tenha o Senhor se levantando em seu favor, but so that we can do something as one man mas para que também façamos algo como um só, that would give God the legal right to judge everything in Brazil que dê a Deus o direito legal de julgar tudo no Brasil that is withstanding his kingdom purpose. que tem resistido o seu propósito. Amen. Amém? So I want you to take your money Então eu quero que você pegue o seu and I dinheiro. want you to begin just to wave it to the E Lord. eu quero que você comece a balançar, a mover diante do I know Senhor. some have already come, Eu sei que alguns já vieram. and that's wonderful. Isso é maravilhoso. But I want to say this should be a lavish giving. Mas eu estou dizendo para você, tem que Because ser uma based oferta on the lavish giving, abundante. Porque baseado nessa We're oferta, going to issue a decree against the nós accuser vamos liberar um decreto contra o acusador, that has a case against you in the courts of heaven que tem levantado um caso contra você nas cortes. and is going to be silent so you can have what is written in your book. E ele vai ser silenciado para que você receba o que Amém? está no teu livro. Amém? So I want you to say, Lord, with this money, Então você vai dizer, Senhor, com esse dinheiro, come on, say it out loud. diga isso alto, It has a testimony. ele tem um testemunho, Let it be heard in heaven, que ele seja ouvido no céu, and let the accuser be silenced e que o acusador seja silenciado, that would be seeking to stop me que tem tentado me paralisar, from getting what's in my book. para que eu não receba o que está no meu In livro. Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém. Now I want you to get out of your seats and come. Então eu quero que você saia do seu lugar e And we're venha. going to receive the offering. E nós vamos receber a oferta. And then we're going to make some decrees over Então this. nós vamos fazer alguns decretos sobre isso. Aleluia. Aleluia.
diante da glória do Rei, do saber que Ele veio e que está nos libertar. Aqui, onde entronizado és, fascinados por te ver, tua presença nos preencher. Sopra em nós, Espírito, és nosso querer. Sopra em nós, Espírito, és nosso querer. Sopra em nós, Espírito, és nosso que se abram os céus, que teu reino flua, com fé esperamos nosso grande Deus. Que se abram os céus, que seu reino flua, com fé esperamos nosso grande Deus. Que se abram os céus, que teu reino flua, com fé esperamos nosso grande Deus. Que se abram os céus, que teu reino flua, com fé esperamos nosso grande Deus. Que se abram os céus, que teu reino flua, com fé esperamos nosso grande Deus. Que se abram os céus, que teu reino flua, com fé esperamos nosso grande Deus. Que se abram os céus, que teu reino flua, com fé esperamos nosso grande Deus. Que se abram os céus, que teu reino flua, com fé esperamos nosso grande Hallelujah. Aleluia. If you brought a gift tonight Se você trouxe uma oferta nessa noite and you want your book released, e você quer o seu livro the liberado, destiny that's in your book, o destino que está no teu then livro, lift your hands where you are. então levante suas mãos onde você está. All over this room,
por todo esse lugar. I say on the basis of your lavish gift Eu digo, baseado na tua oferta that abundante, Jesus himself que Jesus mesmo stands up se levanta to silence the accuser. para silenciar o acusador. I say the case against you in heaven, Eu digo que o caso contra você no céu, based on the testimony of your money, baseado no testemunho do teu dinheiro, is dismissed, está terminado, fechado, so that there is no longer a legal right para que não haja mais uma razão legal, for direito legal, the judge to be resisted para que o juiz seja resistido from releasing the destiny that's in your book. de liberar aquilo que está o destino que está no teu And I livro. say to you now, E eu digo para você agora, the destiny of your book o destino do teu livro is unlocked and released é destravado e liberado from the courts of a heaven, partir das cortes celestiais, based on the testimony of the voices of heaven baseado no testemunho, na sua voz no céu, and the testimony of your money that agrees with them. e o testemunho I do say, seu dinheiro em acordo com eles. I say you are a history maker. Eu digo que você é um fazedor de história. You are a history maker. Você é um fazedor de história. You live a life full of destiny. Você vive uma vida de destino. You shall not come before unknown men. You will not come before unknown men, Você não vai vir diante de homens but you desconhecidos, shall stand before kings. mas você vai se pôr de pé diante de You reis. shall be influencers, says the Você vai Lord, ser influenciador, diz o Senhor, that shall influence others for the kingdom purposes of God. que vai influenciar outros para os propósitos do reino de Deus. So I release to you Então eu libero sobre você the destiny of heaven o destino do céu, written in your book. escrito no teu livro, In Jesus' name, em nome de Jesus. I say favor comes to you. Eu digo, favor vem sobre você. I say things begin to line up in divine order. Eu digo que as coisas começam a ser I ordenadas. say no more delay. Eu digo, não mais atrasos. No more delay. Não mais No atraso. more delay. Não mais demoras. Everything written in heaven Tudo escrito nos céus becomes fleshed out in the earth. se torna encarnado na terra. I release to you Eu libero sobre his você mantles and his anointings os mantos e as unções and his favor e o seu favor to step into the destinies of God. para entrar nos destinos de Deus. Now, if you believe that, give the Lord a great big shout. Se você crê nisso, dê um grande brado ao Senhor. Hallelujah! Aleluia!